Meus caros, antes de falar o tema de hoje, eu quero explicar algumas coisinhas do meu processo de criação aqui de conteúdo, ou de, enfim, compartilhamento de ideias, seja lá o que você quiser, de meu processo de youtuber. Meu Deus do céu. A gente fez 40 anos na cara pra virar youtuber, não é mesmo? Coisa boa, não é boa pra você? Também é boa pra mim, não vamos reclamar. Hoje em dia, quando algum adolescente fala, eu quero ser youtuber, eu falo, I know that feeling, bro, eu entendo o que você tá sentindo. Mas antes de eu explicar o tema, eu quero falar umas coisas pra vocês aqui, pra vocês entenderem, né? Uma das coisas que eu tenho aqui escrito, né, é o roteiro de quais são os vídeos que eu vou gravar na semana, né? Deixa eu só arrumar isso aqui para eu não ficar fazendo muito esforço, dá para eu ficar sentado mais confortável. É o roteiro dos vídeos que eu vou gravar na semana. E muitas vezes, tem vídeos que sobem para o roteiro e eles acabam descendo, eles sobem e descem. Ou seja, eu boto lá para gravar, quando chega na hora de gravar o vídeo, não estou muito afim. Mas também tem alguns outros vídeos que ou eu não estou muito disposto, ou vai exigir que eu pare, escreva um roteiro, pesquise alguma coisa, eu tô sem tempo, ou eu realmente tô cansado, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês terem uma ideia às 11 da noite, então às vezes tem dia que, né, não estamos bem, né? Acho que vocês já percebem pela iluminação aqui do novo cenário quando eu tô de dia, quando eu tô de noite. Se não percebia, pode começar a perceber. Então o que acontece é o quê? Tem alguns vídeos que são por essa questão, mas tem alguns outros vídeos que eles sobem para serem gravados, eu acabo tirando porque eu sinto que não chegou lá, entende? Não chegou o momento deles, né? Que eu olho e falo, cara, acho que ainda não, acho que ainda tem mais coisas que eu preciso elaborar melhor desse tema. E o que acontece é que um desses temas é o tema de hoje, é esse tema aqui que eu tô gravando, né? Sua vida não é uma novela, né? Esse tema tinha o nome de novelização da vida. Porque um paciente meu olhou para mim e falou assim, sei lá, Jota, tem que parar com essa novelização, entendeu? Sabe, achar que a vida vai ser uma novela. Eu falei, cara, que tema bom. Né? Eu desenvolvi ele ali na terapia e depois escrevi nessa lista, né? Então, além do roteiro, eu tenho mais uma lista aí, deve estar agora batendo já uns 50 temas para eu botar nos roteiros, para eu poder gravar para vocês. Então, todo dia estou atendendo, estou anotando e, graças a Deus, assim funciona muito bem, né? Mas quando eu penso, então, na novelização da vida, tá? É esse assunto que eu quero falar para vocês. Apesar de novelização ser um termo ruim, sua vida não é uma novela, é muito interessante de discutir. Por quê? Porque, ultimamente, só faz um mês, é que eu cheguei numa conclusão. A conclusão não é tão difícil de chegar, mas eu cheguei numa conclusão que é muito visível, é muito palpável. E aí eu falei, agora dá para gravar esse vídeo, né? Que é qual conclusão? A nossa cultura atual, ela tem aversão à normalidade. A nossa cultura atual tem uma aversão à normalidade. E veja, isso estava girando em volta de mim desde que eu comecei a defender esse meu lema aqui, seja normal, tenha bom senso. Desde que eu comecei a defender a normalidade, e a normalidade com bom senso. Esse tema fica girando assim, né? E as pessoas veem, nossa, que legal, é verdade, blá, blá, blá. Mas muito recentemente, então, que eu cheguei nessa conclusão, né? E outra coisa que é interessante, vocês que estão gravando aqui, vocês verem que vocês vão acompanhando um pouco a minha forma de raciocínio, porque tem coisa que até ontem eu não pensava, hoje eu estou pensando, e eu vou desenvolvendo aqui nesses vídeos, né? Então o que acontece é o quê? Aversão à normalidade, tá? É por isso que o meu paciente falou, minha vida não é uma novela. E mais, minha vida não é uma novela e eu não posso querer que minha vida seja uma novela. Então, quando eu falo sua vida não é uma novela, é porque muitas vezes você foi fisgado por isso, por essa aversão à normalidade. E dizendo de outra maneira, que talvez seja uma maneira um pouco mais bruta, eu quero que você guarde no seu coração essa frase, mas com muito amor e bom senso, é o quê? Você não é especial. E isso é bom. Ou seja, sua vida não é uma novela. Mas você sofre porque você tem uma aversão à normalidade. Mas eu preciso te dizer, você não é especial. Entende? Isso é muito bom. Enfim, é tudo isso que está girando na minha cabeça aqui. E eu vou tentar organizar para vocês. Vamos lá? Bora? O seguinte, como é que eu vejo essa aversão à normalidade, né? A gente percebe essa aversão à normalidade porque a nossa cultura atual, ela defende muito essa coisa da diferença. Né? Somos diferentes, cada um é diferente, tudo mais, né? Tá, ok, somos diferentes, sim. Cada um é diferente, sim. Entende? Mas essa diferença, ela poderia significar o quê? Tá, tem umas pessoas que vão ser mais bonitas, outras vão ser mais inteligentes, outras vão ser,
nem bonita, nem inteligente. Outras, enfim, vão ser ricas, outras vão ser pobres. A gente pode ver essa diferença como algo que é impossível a gente retirar da realidade, que obviamente vamos ser diferentes, né? Os irmãos são diferentes, né? A gente muda também, enfim. Mas a gente pode ver isso como cada um, então, vai ser chamado a desenvolver suas habilidades e superar as suas limitações. Então, quando eu penso cada um é diferente, eu penso, cada um tem uma treta diferente para resolver. Essa é a minha cabeça, tá? É assim que eu penso. A pessoa nasceu rica, coisa e tal. Essa pessoa, por ter nascido rica e por ter nascido com as características dela, vai ter um certo tipo de chamado, um certo tipo de vocação e um certo tipo de dilemas e de dificuldades que só ela vai poder passar e ela vai ter que enfrentar isso para tentar ajudar os outros. Eu penso nisso. Ou seja, para mim, quando eu vejo as diferenças entre as pessoas, eu vejo isso simplesmente como circunstâncias. E cada um vai ter que lidar com essas circunstâncias. Ou seja, tem aquela frase do Ortega HC, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não as salvo, não as salvo a mim mesmo. Uma frase bem conhecida, mas eu vou repetir porque tem gente que nunca ouviu. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não as salvo, não salvo a mim mesmo. O que ele está dizendo? Cada um nasce com umas circunstâncias. Nasce com uma personalidade, eu sou eu e minhas circunstâncias. Ou seja, uma personalidade e umas circunstâncias. E por meio desse eu, você vai ter que salvar suas circunstâncias. O que é salvar suas circunstâncias? Se você nasce num ambiente muito pobre, entende? Materialmente, você vai ter que correr atrás disso, vai ter que salvar suas circunstâncias. Vai ter que melhorar suas circunstâncias. Né? Se você nasce em um ambiente muito pobre emocionalmente, tem muita gente que é muito rica, mas é muito pobre emocionalmente. Até às vezes culturalmente, às vezes. É um ambiente árido. Você vai ter que salvar suas circunstâncias, vai ter que melhorar suas circunstâncias. Né? Tem muita gente que nasce em um ambiente que é muito bom, que é muito rico, que é muito legal. O que essa pessoa vai ter que fazer? Frutificar. Não sei se vocês já pensaram nisso. Uma pessoa, pensando em questão mais existencial, uma pessoa que nasce rica, bonita, inteligente, sabe a parábola dos talentos? Essa pessoa, ela vai ter que fazer... Cara, essa pessoa tá lascada. Ela já nasceu sendo confiada, entende? Sei lá, 12 talentos e assim, cheio de possibilidade de investir. Então você vai ser cobrada mais, não é mesmo? Então, nesse sentido, quando eu penso então, voltando ao primeiro argumento, nós somos diferentes, para mim é isso. Cada um tem suas circunstâncias. Temos que entender qual que é o drama dessa circunstância, qual que é a tensão dessa circunstância. Jota, tem gente que não tem dramas. Mentira, todo mundo tem dramas. Eu em consultório eu já vi. E o pior, ou melhor, dependendo de onde você está, as pessoas que têm mais facilidade na vida, nasceram ricas, coisa e tal, blá, 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 são as pessoas que têm muitas vezes mais dificuldade. Por quê? Porque carpir lote molda o seu caráter e faz você ficar mais resiliente, mais forte, faz você ficar mais maduro. Ter filho, ter que cuidar de filho, ter que pagar conta, ter que trabalhar, essas coisas molda você. A pessoa que vem em berço de ouro, muitas vezes, ela não tem uma necessidade e a necessidade não faz dela uma pessoa forte. Então ela tem que buscar a fortaleza por si mesma. E isso é um pepino, tá bom? Mas enfim, vamos lá, vamos voltar, porque hoje vocês estão vendo que o vídeo tá meio, né, pensamento arborizado, assim, tá indo para tudo quanto é lado. Mas voltando. Então quando eu penso a diferença, hoje em dia a cultura fala muito isso, nós somos diferentes. Só que evidencia a diferença como algo único. Tá? Você é diferente do seu jeito. Tá, você falou o óbvio. Você é diferente, enfim, você tem algo a mostrar ao mundo. Aí começa esse argumento que já vem de um tempo você tem que mudar o mundo, jovens que vão mudar o mundo, né? Enfim, você tem que se destacar da multidão. E aí é que começa o problema, que a gente vai chegar na versão normalidade. Porque essa diferença, ela começa a ser vendida como: se você conseguir ser diferente, você vai se destacar, você vai ter um diferencial das pessoas que são iguais. Aqui mora o problema. Porque a cultura atual começa a trabalhar a ideia de que você pode ser melhor do que os outros. Começa a trabalhar a ideia de que você deve encontrar quem você é, porque aí você fica por cima da carne seca.
Porque daí você fica rico ou você não fica pobre? Você fica aquele cara inteligente ou não? Tanto que muitas vezes o argumento que a gente vê das pessoas utilizando é: você quer ter um relacionamento medíocre ou ter uma relação satisfatória? Você quer ser um cara pançudo ou ser um sujeito em que o seu corpo é uma máquina de músculos? Sempre tem essa dicotomia entre o sujeito que está parado, o sujeito desprezível, aquele que não faz porra nenhuma, com você sendo especial. Então hoje em dia, muito conteúdo na internet, muitas pessoas, muitas crenças trazem isso enrustido, entende? E é aí que vai gerar o medo de muitas pessoas serem perdedoras, sendo o tal do losers. E por isso que tanta gente pode acabar, né, fora outros fatores, pode acabar ficando depressiva, ficando ansiosa, ficando irritada, tudo mais. Por quê? Porque a pessoa parece que todo dia está lutando para fugir da normalidade, fugir de uma vida comum, para entrar nessa vida especial. Ou seja, a pessoa ela tem uma vida, ela muda de patamar, ela começa a se comparar às outras pessoas. Porque nesse novo patamar, tem outras pessoas que são mais especiais do que ela. Né? Tá aqui no povão. Melhora um pouquinho, opa, já descobriu que nesse patamar aqui é melhor do que o povão, mas tem mais gente para cima, tem mais gente para cima, tem mais gente para cima. Sempre tem um novo patamar para você ser mais especial ainda. Tanto que hoje em dia é muito visível que tem essas coisas de high ticket, né? Conteúdos exclusivos, bolsas exclusivas, não sei das quantas assinadas. Esses dias eu descobri que existem móveis assinados. Falei, mas meu Deus do céu, gente, eu vou comprar um móvel, eu vou numa loja e tenho móvel, entendeu? Essa minha escrivaninha, né, outra coisa aqui, né? Essa minha escrivaninha que eu tô usando, ó, essa aqui, ó, tá? Essa escrivaninha aqui, tá bom? Essa aqui, vocês gostaram do meu You should not pass. Ou seja, essa escrivaninha eu tenho desde 2011, tá? Ela me serve, eu não preciso mudar dessa escrivaninha. Eu não preciso de uma coisa diferenciada. Eu não preciso nada, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, entende? Mas enfim, a gente começa a ver então que a cultura, ela começa a trazer essa coisa do exclusivo, do diferenciado, do único, do especial, do fantástico, de uma vida épica. Vida épica. Vida épica. O que raios é vida épica? Entende? O que raios é vida épica? Sério. Quando você vai ler vida épica, é ler Ilíada e Odisseia, não é isso? Cara, Odisseu só se lascou na vida voltando. Voltando do caramba da guerra de Troia, entendeu? E quando você vai ver a vida épica, você pega Aquiles, não é mesmo? A Ilíada fala sobre a ira de Aquiles. Aquiles vai pra guerra e quando vai pra guerra ele sabe que vai morrer, porque tinha um oráculo falando isso. A galera só se lasca, entendeu? Mas vamos ter uma vida épica. O que é ter uma vida épica? Não sei, mas alugaram esse apartamento na tua cabeça. Ou seja, ficam tentando te convencer que você é especial, que você é diferente, entende? E aí o que eu me lembro? Eu me lembro muito do que as pessoas criticam, né, nos pais dos millennials, né? Qual que é? É o Baby Boomers? Não, é o... Como é que é? Já não sei mais. Mas o que é? É aquele pai que fala pro filho, não, filho, você é diferente, você é maravilhoso, tudo vai dar certo, você tem tudo pela frente, realize seus sonhos, né? Então tem esse ar, assim, que meio que nos venderam, né? Venderam pros millennials e quem sabe estão passando isso pra frente também, né? Talvez nem tanto, porque para um pai elogiar um filho e achar que ele é especial, ele tem que prestar pelo menos atenção. Coitado dos adolescentes hoje em dia, os pais nem prestam atenção neles, né? Então, enfim... Talvez eles não corram esse risco. Mas o que acontece é o quê? Quando a gente vai ver, então tem toda essa cultura, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me... Mas por que o cara lá de cima vai te dar? Vai me dar coragem que eu quiser? Por quê? Entende? Por quê? Porque você é especial? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, né? Nesse vídeo realmente sem roteiro, mas essa elaboração desse tema é assim, preste atenção na sua vida, quantas vezes esta ideia de que você é especial aparece. E sabe quando você vai prestar atenção? Principalmente quando você se frustra. Sabe aquela hora em que você
vai fazer alguma coisa e a coisa não dá certo, você se frustra? Sabe quando você tem o seu filho e você gostaria muito que seu filho falasse, ou que seu filho desfraldasse, ou que seu filho andasse e ele não anda, e todos os coleguinhas andam, e você fala, caralho, cara. E você se sente ferido porque, o que está acontecendo com meu filho? O que está acontecendo? Não era para ser assim, não era para ser assim. Quando você começar a usar o argumento interno do não era para ser assim. Ou quando você está com a namorada, ou você está com a esposa, e começa a briga de casal, e você olha para aquilo e fala, que absurdo, cara. O relacionamento não é para ser assim. Eu quero que você preste atenção nessas dinâmicas. Porque pode ser, tá bom, gente, que muitas dessas frustrações, elas estão sendo motivadas porque, no fundo, você gostaria de ser tratado de uma forma especial. Você gostaria que seu filho fosse igual o filho da fulana da internet, que, sei lá, toca piano, planta bananeira e sabe recitar, sei lá, sabe recitar poemas, decor, ou enfim, sabe 3 línguas, ou ele, pelo menos ele é lindo e fofo, entende? Ele não fala, mas ele é bonitinho, enfim, ele é engraçadinho. Eu quero que você pense nisso, nessa hora. O quanto não nos machuca a questão de você ver que você é só uma mulher normal, com seu filho normal, com um marido normal, com um relacionamento normal. Você é um brasileiro comum, sabe? Classe média baixa, classe média alta, mas assim, farinha do mesmo saco, entende? Você tá ali, sabe? Hoje eu moro numa casa, e uma coisa que me chamava atenção quando eu morava em apartamento, assim, eu não sei se vocês têm essa pira, tá? Eu sempre tive a pira de, eu queria entrar no apartamento de todos os meus vizinhos, para ver como é que ele organizou a casa, né? Eu gosto dessa coisa, vocês já viram, né? Isso tudo aqui, eu fiz, esse cenário aqui eu fiz tudo sozinho mesmo, né? Eu botei aqui, organizei tudo. O outro cenário teve dicas da minha esposa, então eu só organizei aqui, mostrei para ela, ela falou, tá lindo. Então, ou seja, eu acho que eu gosto um pouco dessa coisa estética, visual, enfim. Então eu tenho essa curiosidade, né? E sempre tive essa curiosidade, por quê? Porque eu falo, cara, eu estou vivendo no meu apartamento, em cima de mim tem um cara que tem o mesmo espaço que eu. Como é que ele organiza? Em que lugar está a cama dele? Como é que é a cama? Será que ele consegue otimizar melhor o espaço? O apartamento dele é mais aconchegante, menos aconchegante? Será que é mais bonito, menos bonito? É brega, é jacu? Como é que é? É uma coisa que eu penso, eu já pensei muitas vezes. É outra coisa que eu penso também com meus pacientes, assim. Eu olho, às vezes eu atendo online, né? Eu até não tenho um consultório presencial, né? Eu tenho saudade de ter, mas enfim. Não tem como. Então, quando eu atendo online, eu consigo ver um pouco a casa das pessoas, às vezes eu tinha vontade que o cara fizesse um tour. Fica aí, dica para você, meu paciente. Se um dia você quiser fazer um tour pela sua casa, eu vou achar magnífico. Tá bom? Tá, eu tô até desconto na sessão. Porque assim, cara, como é que ele vive? Onde é que ele vive? Como é que é? Porque às vezes eu atendo um paciente, eu olho a cortina, eu olho o móvel, eu olho o quadro que está na parede, e para mim isso me chama muita atenção. Mas enfim, quando eu penso nessa questão do prédio, por que eu estou dizendo isso? Então teve um dia que eu estava sentado na minha sala, eu pensei, cara, em cima de mim tem um outro cara sentado na sala, tem um outro cara sentado na sala, abaixo de mim tem outro casal, enfim, tem casal que está tretando, tem casal que está se amando, tem casal que está triste, tem alguma criança que está doente, tem algum velhinho que está sozinho, tem gente que está recebendo hoje amigos, porque hoje é aniversário do cara, entende? Então eu ficava pensando nisso, assim, da coisa do cara, é um bloco cheio de vidas em paralelo e muito parecido, não muda muito, né? Porque você está no mesmo prédio, você está na mesma região. Então quando eu pensava nisso, era uma coisa que me trazia para essa realidade da normalidade, entende? Cara, são pessoas normais, vivendo suas vidas normais. O que há de especial nisso? Entende? Por que eu sou o cara diferenciado? Por que na minha cabeça, quando eu tô falando de vocês, eu também tô falando de mim, assim. Por que na minha cabeça eu tenho que eu vou ser um cara diferenciado? Eu vou ser um cara fora da média? E veja, o que é o mais interessante? É que eu consigo hoje reconhecer, eu até estava falando com a minha esposa esses dias, eu falei, pô, meu bem, hoje o meu trabalho, ele é extremamente pessoalizado, entende? Extremamente pessoalizado. Hoje o meu trabalho, tem a minha marca em todos os milímetros, entende? Então hoje eu gravo vídeo para vocês aqui,
tem um público, tem pessoas que gostam da minha linguagem. Eu criei a tal da terapia do bom senso, eu criei esse jargão, seja normal, tenha bom senso. Eu consigo desenvolver o bom senso com uma linguagem de leveza, sem perder a profundidade. Eu sei que eu desenvolvi uma didática para explicar as coisas para você, talvez não no vídeo de hoje, mas eu expliquei, eu tenho didática. Ou seja, quando eu vou atender meus pacientes, hoje em dia, principalmente também por causa aqui do YouTube, as pessoas me procuram porque viram meus vídeos e se identificaram comigo, então já é muito mais fácil, eu posso ser eu mesmo. Então assim, eu não tenho um chefe que me obriga a fazer nada, eu não tenho nenhum tipo de grupo que eu faça parte, né, que eu tenho que pagar uns pedágios de temas que eu não posso dizer, não tem nenhum tipo de constrangimento. Ou seja, eu olho para isso e falo, nossa, sou diferenciado, mas quando eu realmente olho para mim, eu falo, cara, eu sou só um cara que estou lutando e trabalhando, entende? Para conseguir desenvolver aquilo que eu acredito que eu tenho que desenvolver. E o que acontece é que mesmo assim, eu já tive muitas situações, né? Hoje eu estou aqui, arquivo confidencial, de olhar e falar assim, não, mas eu precisava ser mais especial. Entende? Precisava ser mais especial. Mais ainda. Mas mais ainda o quê? Cacete. Se eu olhar para as pessoas que se formaram na faculdade, entende? Acho que na minha sala ou na minha faculdade, sei lá, no meu ano, eu não sei se as pessoas têm o trabalho que eu tenho, entende? Conseguem ser tão espontâneas, conseguem, enfim, desenvolver bem essas coisas, assim, ou até mesmo cobrar o valor que eu cobro. Então, assim, mas ainda assim, mesmo, inclusive, mesmo aqui fazendo isso, me assalta o pensamento do que ainda não é especial o suficiente. Pra você ver como essa desgraça desse pensamento nos ronda, cara. Entende? Por isso que eu falei, a coisa não é com vocês, é comigo também. Acho que esse vídeo está sendo mais confessional do que um vídeo de análise mesmo de um tema. Então, eu fico olhando para ficar, caralho, eu fico defendendo a normalidade e o bom senso, mas muitas vezes eu não tenho normalidade nem bom senso de acordo comigo. Porque esse bichinho do você é especial ou você deveria ser especial nos pega. Você deveria ser especial. Você deveria ser especial. Você deveria ser especial. Sabe? É um negócio assim diferenciado, legal, bacana. Sabe? Muitas vezes a gente tem certos sonhos, certas imagens, a gente não confessa pra ninguém. Aqui eu não vou confessar pra vocês. Mas muitas vezes a gente tem certos sonhos e imagens, já tô confessando demais hoje, em que a gente chega num lugar e as pessoas reconhecem. Olha lá. Entende? Muitas vezes eu já vi pessoas confessarem isso pra mim, tipo, já sonhou em, eu gostaria de chegar num lugar, as pessoas me reconhecerem, e então eu fazer aquele papel de humilde, não precisa, galera, que é isso, não precisa. Então veja, nós temos várias dessas imagens na cabeça. E eu acho que é muito motivado, primeiro, por essa ideia de você deveria ser especial, entende? E a normalidade é um mal. A normalidade é ruim. É por isso que acontece outras coisas que eu já falei aqui. É por isso que casais se separam normalmente com o primeiro filho com menos de 2 anos. Por quê? Porque não tem nada mais brutal de normalidade do que você ter um filho. A coisa mais normal do mundo é ter filho, vamos ser sinceros. Desde que o homem é homem, existem filhos. Não é? É quando nasce um filho, as pessoas não aguentam eu falo brutalidade, porque é a sensação que as pessoas têm, né? O impacto na vida delas de ter que cuidar de uma criança e você ter que cuidar todo dia. Perder sono, não dá pra sair. Diminuir a possibilidade de você ter intimidade com a sua mulher, ter que mudar sua rotina, mudar seu horário. Aí essa realidade é tão grande que, mas eu não tô feliz, eu não tô contente. Quando a gente pensa, eu não tô feliz, eu não tô contente, isso não tá valendo a pena, será que não tem dentro dessas falas, muitas vezes, esse vírus, essa virose aqui que eu estou falando para vocês, não, eu mereço coisa melhor. Mas não mereço coisa melhor de realmente encontrando quem eu sou, eu realmente reconhecendo que a situação não está boa e eu estou sendo humilhado. Não, eu mereço coisa melhor porque isso não está me agradando. E esse eu mereço coisa melhor não é eu mereço coisa melhor, é isso que está me incomodando, entende? Quantas vezes não tem isso? Eu não sei, eu estou levantando para vocês mesmo, entende? Uma coisa que eu tenho agonia é tratar seguidor feito idiota, né? Vocês não são idiota, o que eu quero é elaborar isso para vocês pensarem.
Talvez se você tem pouco, ok, mas talvez você possa ter muito. E aí a gente começa num processo de aversão à normalidade. Então a gente começa a achar que não tem graça, né? Do tipo, no aniversário de casamento ele me levou num restaurante, aí a gente jantou, daí a gente voltou para casa, e daí, enfim. Eu queria alguma coisa a mais. A gente fica querendo alguma coisa a mais. A gente fica querendo, sabe, outro, ou então sentimentos, assim. Não sei, olha, né, uma coisa que eu falei que ia falar nos outros vídeos sobre questão sexual, eu não falei assim, eu não tenho mais admiração pelo meu marido. Quantas vezes essa coisa não tem admiração pelo seu marido? É porque você começou a admirar o marido da outra. Seja na rede social ou não. Você começou a olhar para outro, olhar para outro, olhar para outro, o que ele vende na rede social, e você começou a acreditar que o teu marido é um bosta, entende? E aí, às vezes, a mulher desse cara aí tá achando um saco, porque o cara não sai da internet, não sai do celular, e ela sabe que o cara não é tudo aquilo, e daí ele mudou. Tudo que ela queria é que o marido dela voltasse ao normal, mas agora ele virou influencer digital, tá ganhando dinheiro pra rodo, não é meu caso, tá ganhando dinheiro a rodo, entende? E aí tudo que ela queria é que o cara fosse normal, e você tá invejando o cara que não é normal, menosprezando o teu normal em casa. Sabe, então eu fiquei pensando nisso, assim, mas o que é a vida? O que é a vida, Jota? O que é a vida? Não, assim, né? Vamos ser sinceros. O que é, né? Vai ter filho. O que é ter filho? É cuidar dele, trocar a fralda, falar não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada. 1, 2, tem que fazer isso todo dia, entende? O que é ser casado? Né? Eu tenho aquela teoria, acho que eu já falei aqui, né? Mas eu vou gravar, eu acho que eu vou regravar um vídeo. Sabe o que eu falei aqui? Não sei. Eu tenho a minha teoria que é assim: casamento, quando tá bom, aproveita. Quando tá ruim, aguenta. Quando é insuportável, você termine. Tá? Você só não confunda a terceira fase com a segunda, tá bom? Às vezes a coisa tá ruim e você quer terminar. Não, assim. Mas quando assim, é inviável, é realmente questão de vida ou morte, aí você termina. Então, querendo ou não, é assim, quando tá bom, você aproveita. Quando não tá, você suporta, esperando chegar a parte boa pra você aproveitar. Então, o que eu comecei a pensar é um pouco disso, entende? Cara, isso é a normalidade. Isso é a normalidade. Né? E a gente fica querendo fetiche em cima. A gente fica querendo criar um diferencial. A gente fica querendo ser especial, ter uma vida épica. Isso, assim, só vai levando a gente pro buraco. Porque, obviamente, a gente vai olhar para a nossa vida e ela não é épica. Quanto menos épica é a nossa vida, mais é o desejo que ela seja épica. E mais a gente fica assim, fritando, alucinado, entende? Em querer uma novidade, querer assim, a gente fica sedento, entende? Então, vou dar um exemplo. Esses dias, a Paula tá com o Bento, principalmente com o Bento, de manhã. Então, acorda, tá lhe dando mamar, coisa e tal. Eu comecei a fazer o café da manhã pro Inácio e pro Joaquim. Né? Então, beleza, né? Também estou conseguindo dormir mais cedo, enfim, estamos tentando regular. A vida é isso, né? Dormir um pouco mais cedo, enfim, mas não tão cedo. Então, estamos tentando aqui gravar um vídeo, mas que não fique tão tarde, enfim, né? Que horas são agora? Deixa eu ver aqui que horas são. Já são 11h30, mãe. Vou terminar logo esse vídeo aqui. Mas, o que eu tô falando com isso? Eu comecei a fazer o café da manhã. E entrei numa rotina, né? Acordar cedo, coisa e tal, né? Acordar quando as crianças acordam, ainda quero acordar antes delas. Mas enfim. E daí perguntava pro Joaquim, o que você quer de café da manhã? Eu quero assim, assim, assado. Inácio, o que você quer? Pão com ovo. Inácio quer pão com ovo e o Joaquim quer lá com mortadela, enfim, requeijão, tá? Eu vou lá pro fogão, ligo o fogão, coisa e tal, e começo a fazer o café. Aí esses dias, vou colocar o café, botei lá o Francisco Tárrega, não sei se vocês já ouviram, bom pra caramba, violão clássico, espanhol, comecei a ouvir, não porque eu sou requintado, mas porque é um bom fundinho musical pra ficar ali tocando. Aí o que acontece? Eu tava ali, dei ali pros piá, o sol tava batendo, entende? Eu falei, velho, é isso aqui, cara. É isso aqui, entende? É isso aqui que é a normalidade. É o pai, fazendo um café da manhã pras crianças, enquanto fala pros dois não brigar, quando bota o café, pede pra guardar a revistinha, aí tem que assistir pro piá se trocar pra escola, aí tem que se trocar a fralda do outro, aí vai lá, pergunta pra mulher o que você quer, às vezes tem uma briga com a mulher, às vezes a mulher briga com você, entende? Às vezes você tá com mais... É isso. Aí leva as crianças, né? Leva os dois pra fazer o Inácio dar uma volta, volto com o Inácio, venho, atendo, almoço, atendo de tarde, busco o Joaquim, volta, janta, banho, leitura, bota pra dormir, volta, grava vídeo, enfim.
É isso. É isso. Entende? Então, olhando para isso, o que eu percebi em mim? Que hoje, agora que eu me mudei aqui para o interior do Paraná, que eu estou morando numa casa, né, tá mais integrado, né, enfim, as coisas estão mais interessantes agora, né, porque antes eu tinha um escritório e aí eu voltava para casa, assim, né. O que eu estou percebendo, assim, que a gente hoje em dia, infelizmente, tem que fazer um esforço para querer ter uma vida normal. A gente tem que fazer um esforço para reconhecer que, cara, fazer o café da manhã para os seus filhos, às vezes é muito melhor do que você tá, sei lá, numa outra cidade tomando café da manhã do hotel sozinho, porque você está vivendo uma vida épica, entende? Muitas vezes, não é muitas vezes, a gente tem que querer isso, querer a normalidade, entende? Tem uma vez que eu vi uma frase do Arno Alcântara, que ele falou, eu achei fantástico, que é o quê? Busque a normalidade com entusiasmo. Busque a normalidade com entusiasmo. Ou seja, queira ser normal. Quando eu falo seja normal e tenha bom senso, me parece que antes tem que ter o queira ser normal. Você quer ser normal? É uma pergunta, você quer ser normal? Antes de ser normal, você quer ser normal? Porque aí fica mais fácil de seguir isso aqui. Porque muitas vezes, né, eu falo por mim, a gente não quer ser normal. A gente queria ser diferente, a gente queria ser outra coisa. Outra coisa. E aí corre um risco gigantesco, que é o quê? É o desmerecimento das nossas conquistas. O desmerecimento do nosso cotidiano. O desmerecimento do que nós ficamos grande parte da nossa vida para construir. Desmerece a esposa, desmerece os filhos, desmerece o emprego, desmerece. Mas Jota, alguém ergue a mão assim, mas Jota, minha vida tá uma merda. Entende? O relacionamento é ruim. Ok. Eu já falei, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Se teu problema, se o que eu estou falando aqui não capta teu problema, talvez o que acontece? Talvez esse vídeo não necessariamente é algo que vai resolver o seu problema, ou talvez você pode marcar um horário comigo aqui embaixo. Manda ali, a gente marca terapia ou atendimento pontual de 1h30, a gente conversa sobre isso, eu vou tentar te ajudar aí. Ou pode ser que realmente você não esteja nessa questão da normalidade, que realmente sua vida está insana. Você está casado com alguém, você está morando com alguém aí, sei lá, mãe, sei lá, está passando por alguma dificuldade assim, que é realmente, está com um narcisista, um psicopata, tá horrível, entende? Mas o que eu acredito é que vamos buscar essa normalidade, vamos tentar olhar para a nossa vida, né? E eu falo isso não só para vocês, mas é assim, que tal olhar para a vida e tentar perceber que é a partir dessa realidade da normalidade é que pode ter alguma coisa especial, entende? Mas se a normalidade não for especial, a gente vai ficar buscando algo especial acima, numa outra região, num outro lugar, a gente vai ficar esperando às vezes ganhar dinheiro, compensar pela beleza, compensar pelo sexo, compensar pela grana, já falei, pelo dinheiro, compensar pelos amigos, compensar pelo status de ter pessoas conhecidas, compensar pelo luxo, a gente vai compensar pela raiva, a gente vai compensar pela revolta. Então, se a gente não consegue, muitas vezes, ser normal e ter bom senso, a gente vai tentar ser especial em outra coisa. E aí, infelizmente, vai ficar uma coisa muito dicotômica, entende? Vai ficar uma coisa muito contraditória. E eu digo para vocês de carteirinha, eu já passei por isso. O desejo de ser especial extremamente diferenciado. E olha que eu já fiz coisas, já fiz alguns feitos que eu acho muito legal na minha vida, né? Coordenei congresso de psicologia, já participei de vários projetos muito legais. E o que eu percebo se a gente não para prestar atenção, é nesse momento em que você começa assim, eu sempre quis que alguém conversasse comigo. Aí quando uma pessoa conversa com você, você já começa a querer 10 pessoas, né? É o ciclo do desejo, né? Eu sempre quis que um story meu funcionasse e desse certo. Aí quando o story dá certo, aí você já quer na sequência, né? Eu sempre quis ganhar R$1.000. Pô, se eu ganhasse R$1.000 a mais fazendo isso, no momento que você ganha R$1.000, você já quer 10 mil, entende? Então esse ciclo, muitas vezes, vai tirando o pé da normalidade. E obviamente a gente vai perdendo o bom senso. Mas enfim,
o que eu quero falar para vocês, eu tinha mais coisa para falar, mas eu falo outro dia. O que eu quero falar para vocês é assim, sua vida não é uma novela, tá? Você não é especial e que bom que você não é especial, tá? E não caia nessa questão da aversão à normalidade, tá? A última coisa que eu digo, até porque agora eu vi aqui que tem, né, lembrei aqui do nosso querido São José. Se nós formos pensar de verdade, né, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, era uma realidade mais normal possível. É tão normal que a gente não tem nem notícia. A gente nem sabe o que aconteceu. Durante 33 anos, não, durante 33 anos não, durante 30 anos, Jesus ficou vivendo uma normalidade extrema. Normalidade. Pai, mãe e filho. Então, assim, tem alguma coisa aí. Tem uma lição muito grande nisso. Que talvez, assim, a gente pode pensar assim, é graças a essa 30 anos de normalidade que ele conseguiu fazer 3 anos de pregação pública, né, de vida pública de Cristo. Se não me engano é isso, se tiver o cálculo errado, é por aí. Mas o que acontece? Você entende? Pô, né, eu sei, você pode ser católico, não, enfim, né, mas agora eu também vou falar aí com a galera que eu vou usar isso mesmo que seja como símbolo. Se o Deus encarnado viveu 30 anos numa normalidade familiar, cotidiana, por que raios eu tenho que achar que minha vida vai ser épica em todos os minutos? Por que raios eu tenho que achar que vai ser super diferenciada, entende? E até mesmo se a gente for ver a vida pública de Cristo, assim, na maior parte das vezes também ele estava só sendo normal, entendeu? Com os apóstolos ali, conversando com uma galera, e de vez em quando ele fazia uns milagres, até porque era Jesus, né? Mas assim, se você tira ali o... se você tira alguns milagres ali, você vai perceber assim que se Jesus não estava sendo normal, ele estava querendo se passar por normal. Falar pra galera, não conta os milagres, né? Ficava só entre os apóstolos ali, muita coisa. Então, nesse sentido... Entende? Esse desejo por algo ser especial, full time, o tempo inteiro na nossa vida, será que isso é um bom desejo? Entende? Será que é um bom desejo? Então, assim, com a graça de Deus, sua vida não é uma novela, tá? Comece a pensar nisso. Comece a olhar para as pessoas que você admira e comece a pensar a rotina delas. Comece a pensar como é que é com a esposa. Não o que ela fala, mas como que é? Como é que é? O cara tá sempre no país... Está sempre num congresso. Como é que funciona a vida prática da família? Como é que funciona a vida prática do casal, entende? O sujeito, enfim, sempre está dizendo que não para de trabalhar, o sujeito é super, hiper, né? Ou então você conhece o cara é super conectado, o cara é super rápido e também muito exigente. Coisa. Como é que é ser casado, como é que é ser filho? Como é que é ser cara como pai em casa, entendeu? Não tem que fazer esse tipo de coisa, assim. E hoje eu realmente acredito, assim, se você... tem um problema familiar, é melhor você resolver seus problemas familiares antes de resolver os problemas do mundo. Então, assim, a normalidade nos chama, né? Como disse lá o Arno, né? Busque a normalidade com entusiasmo. Vamos tentar acertar de fato essa normalidade. Acertar com a esposa, acertar com os filhos, acertar com nós mesmos. Nos colocar no nosso lugar, que hoje é esse nosso lugar, e vamos tentar galgar outras coisas. E aí você também vai começar a perceber, quando eu olhando para essa normalidade, o que eu comecei a perceber, assim, as pessoas que são especiais, normalmente elas são especiais porque elas só estavam fazendo algo normal e que, ou por um acaso elas acabaram explodindo, tipo um Jordan Peterson da vida, não sei se você conhece aí, procure o Jordan Peterson, ou então porque assim, para ela só está fazendo aquilo que ela sempre fez. Só que hoje é considerado super especial, mas assim... Muitas vezes também pessoas muito especiais, muito especiais, tudo que ela quer é o quê? Voltar para casa dela, ter a vidinha dela, conviver com os filhos, entende? Então essa tensão é bom a gente pensar, tá? Enfim, o que você achou desse vídeo? Não sei, eu soltei o verbo aqui, falei... Esse vídeo definitivamente é o vídeo mais... Entende? Como é que eu posso dizer assim... Acho que esse vídeo é o vídeo mais espontâneo desse canal, não que eu não seja espontâneo, mas é o vídeo que saiu, assim, entende? Eu acho que é o vídeo mais reflexivo desse canal mesmo, assim, sabe? E eu aqui tentando elaborar alguma coisa com vocês. Talvez eu volte mais com esse tema, se você gostou, comenta aqui embaixo, né? E obviamente espalhe a palavra do bom senso que vocês precisam. Às vezes você tem um amigo, às vezes você tem alguém que está pensando sobre isso, está muito iludido, né? Tem aquele livro do Balzac, Ilusões Perdidas, até se puder aí você leia, né? Leia Ilusões Perdidas e... Memórias do Subsolo, vai ser uma boa dupla, né? Um que perde as ilusões, o outro que está ressentido com o mundo, né? Fica aí a dica. Mas assim,
Manda aí, compartilha, que eu acho que isso pode ajudar outras pessoas, mas é isso. Chega por hoje, porque como vocês viram, né, já tá tarde. Amanhã eu preciso acordar, preciso fazer as coisas da vida, né? Mas é isso, meus caros, obrigado aí. A gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.